É o seguinte, ó, o Marcos Gomes mandou uma pergunta aqui falando sobre... Ele falou assim, ó, em 94, quando foi implantado o Plano Real e o real tinha o mesmo valor do dólar, por que não mudamos logo pro dólar? Tenho essa curiosidade. Por que foi feito isso naquela época? Cara, primeiro de tudo, o Plano Real só deu certo porque não mudou direto da moeda antiga pro real. Você vai lembrar agora uma palavrinha que todo mundo esquece. A URV. O que era a URV? Eu lembro. Unidade Real de Valor. Foi um negócio que correu em paralelo para que os preços se acertassem. Isso que ele disse é verdade. Por que a gente não mudou para dólar? Talvez ele seja velho como a gente. Naquela época, carro, apartamento, lancha, tudo que era mais caro, o anúncio era em dólar nos jornais. Eu não lembro disso, é mesmo? Tudo era em dólar. Sim, porque o preço oscilava muito. Uma coisa você vai lembrar. Lembra dos remarcadores de preço no supermercado? Claro. Então, todo mês, quando minha mãe recebia o salário, ela pegava eu e a minha irmã, a gente ia na hora, no dia, no supermercado. É claro. Por quê? Porque todo dia era remarcado o preço. Então, bens muito caros, você tinha dificuldade de anunciar. Pô, você ia anunciar lá 1 milhão de cruzeiros, um apartamento. Puta, no dia seguinte, 1 milhão e 50. No outro dia, 1 milhão e 30. Então, o que o cara botava? 30 mil dólares. Entendi. 25 mil dólares. Um carro, 5 mil dólares. E a estabilização no Plano Real, ela foi importantíssima porque o empresário pôde investir para crescer. Inflação é uma merda. Inflação penaliza muito pobre e um pouco o empresário, porque você deixa de investir para crescer. Aquilo distorce tudo. Acaba com o funcionalismo público, é péssimo, porque o governo usa o funcionário público para controlar a máquina do Estado. Quer dizer, a inflação foi de 15% esse mês. Aí o governo está com um problema no caixa, o que ele faz? Ele dá 10% de aumento. E aí ele fica com um pouco do dinheiro do funcionário público. Então, corroer o funcionário. Inflação é a pior coisa que tem. Por isso que o governo dá uma porrada no juro logo para marretar. Eu sou contra o juro muito alto, tá? Mas o governo dá uma porrada para marretar. Antes do Covid, a gente teve a Dilma. Mas só explicando o lance do dólar. Por que não teve dólar, né? Cara, é complicado ser dolarizar um país do tamanho do Brasil. Mas tem essa experiência em algum outro país de dolarizar? A Argentina fez um pouco, eu acho que tem alguns países que já tentaram essa experiência, eu sou totalmente contra. Porque eu não posso usar... A gente acabou de falar, a contragosto de algumas pessoas, que emitir moeda causa inflação. Certo. Né? Aí vamos lá, eu vou usar a moeda americana. E os Estados Unidos está imprimindo lá, em 2, 3 anos, imprimiu 40% do dinheiro que foi impresso até hoje. Quer dizer, eu não vou ter controle e ligar, ô Biden, porra, desliga essa impressora aí, cara, tá aumentando a inflação. O Biden vai falar, friend, usa o seu dinheiro aí. Usa o seu dinheiro. Então eu sou contra adotar a moeda americana. E por que chegou a ser 1 para 1 no governo? Porque o governo estruturou a moeda e a economia para ser daquela forma. Chegou um ponto até que o real estava mais... 0,94. 0,94. O dólar ficou, é que ele vem subindo aos poucos, né? O que a gente fala, no longo prazo, se nada acontecer com a economia americana, o dólar ele vai ali subindo. Eu me recordo que em 2011, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos a 1,60 o dólar. E eu achava absurdo. Caralho, já tá 1,60, que merda, tal. E agora 5 e tanto. Agora sim, isso, e com viés de alta, né? Se esse governo não fizer muita besteira no curto prazo, pode até entrar um dinheiro. Porque o Lula, ele realmente é muito bom no papo lá fora, né? Falando, a Noruega já tá botando dinheiro aqui na Amazônia, e o Brasil está saindo de uma ditadura, agora é isso que vendem lá para fora. Então pode vir até um capital para cá. Mas se botar a equipe econômica errada, e se fizer cagada, a economia quebra. A gente viu isso na Dilma. Por que negar isso? Por que esconder uma coisa que aconteceu? Muitas pessoas não sabem. A queda da Dilma, da economia, que levou ela ao impeachment, porque o impeachment também é um ato político. Acho difícil um político... A gente viu o Lula pelo mensalão. O Lula não caiu no mensalão. A Dilma caiu na pedalada fiscal. Por quê? Porque também é um ato político de desgaste. Apesar dos crimes que ela cometeu, né? Mas a queda da economia na época da Dilma foi quase a mesma do que o Covid sem ter Covid, durante 2 anos seguidos. Queda do PIB. Nossa. Então foi uma crise muito grave. Por isso que eu falo... Qual foi o erro lá da equipe econômica? O erro foi um pouco antes também. A Dilma fez umas cagadas de diminuir preço da conta de luz, quebraram a Petrobras, fizeram muitas besteiras, mas ela também pegou um país muito endividado. O Lula abriu
A torneira. Porra, a galera se endividou demais, e aí chega uma hora que isso explode, entendeu? Então a gente vai fazer a mesma coisa? A inflação explodiu na época da Dilma. Por quê? Porra, você aumentava o juro da economia para segurar a inflação, mas o BNDES emprestava dinheiro subsidiado para grandes empresários. Pô, então você tira o dinheiro da economia nosso, da população, e dá pro cara que já tem dinheiro. Com as campeãs nacionais. Qual o sentido? Você tem que dar dinheiro pro pequeno produtor, cara. Você tem que dar dinheiro pro cara que quer abrir um negócio. Tem que facilitar a vida de quem tá abaixo, classe média para baixo. O que o governo faz normalmente? Joga para cima. Fora outras discussões que, se a gente for ter aqui, vai gerar 550 cortes em outros canais, que é essa história de taxar dividendo, taxar rico, taxar herança, essa galera que só quer tirar o dinheiro todo das pessoas, que eu acho um absurdo. Quem que estava falando isso? Que aqui, de taxar a riqueza, foi o Ciro Gomes, né? Estava na plataforma. Sim. Isso é contra? Totalmente contra. Não resolve o problema? Você falar para mim assim, cara, tem um cara que tem 1 bilhão, vamos taxar mais ele? Não, agora não. Agora não. Lá na frente, pode ser. Agora não. Por que agora não? Vamos lá. O dinheiro que a gente tem aqui no Brasil, a gente está utilizando bem? Não. Tem gente que ganha 300 mil na máquina pública. Pode procurar que você vai achar. Agora na campanha eleitoral, o fundão aí, não sei quantos bilhões. Aí eu fui ver para que a galera usou, os políticos. Porra, é uma sacanagem se você olhar. Então o que você está me dizendo é o seguinte. Você tem uma casa, que é o Brasil, onde várias pessoas que moram nessa casa estão usando dinheiro para beber, para se drogar, queimando dinheiro, fazendo assim com dinheiro. Tá cheio de gente desperdiçando dinheiro. E aí você acha que vai resolver o problema dessa casa pegando quem trabalha e falando o seguinte, olha, a gente tá com um problema de despesa aqui, tá faltando dinheiro, então você que já contribui, precisa contribuir com um pouquinho mais que você tem. Aquelas pessoas ali não têm. Então eu acho o seguinte, para discutir taxar mais riqueza, herança, tudo, vamos discutir? Vamos! Mas você não pode discutir antes de discutir como está se gastando esse dinheiro. E aí quando você vai ver os políticos que defendem a taxação, boa parte deles, você vai mexer na despesa do cara, é uma vergonha, de gasolina, de telefone, de prestação de conta. Então esse cara aqui convence essa nova geração de que o problema está lá em cima da pirâmide, de quem está trabalhando, de quem produz. Então olha o que eu estou falando, eu não sou contra discutir, mas eu acho que a prioridade na discussão tem que ser o dinheiro que a gente já tem. Tem muito dinheiro para tirar. Tem muito dinheiro, porque senão o que vai acontecer? Esse dinheiro pode ir para essas mesmas pessoas. Então você vai pegar todo mundo que morrer, você vai tomar 50% da pessoa. Da herança. Já tem um problema aí. Porque o que acontece? Deus me livre, um amigo teu morreu. Aí a única coisa que o pai dele deixou para ele é um imóvel. Você vai fazer o quê? Você vai vender esse imóvel para partir no meio? Então esse cara mora num apartamento. Aí ele vai partir no meio. O pai desse cara morreu. Ele tem uma loja de roupa. Ele deixou a loja. A loja vale 100 mil reais, com os funcionários, com tudo dentro. Como é que esse cara vai pagar os 50 mil? Ele vai quebrar o negócio? Então, taxar herança tem algumas complicações. E eu não acho que essa é a discussão. Lembra da história prática que eu falei? As pessoas ficam com teoria, não, mas se nós taxássemos aqui os mais ricos, seria 50 centavos de cada um, daria tanto. Tá, mas não precisa desse dinheiro. O problema está no gasto aqui. O problema é que a gente construiu, o Maracanã reconstruiu por 1 bilhão de reais, um estádio que eu ia direto no Maracanã, se você desse uma pintada melhor, trocasse o mictório lá... Desse um jeitinho no Maracanã, fazia a Copa. Não, derrubaram, subiram por 1 bilhão, mas não tem aspirina no postinho de saúde. E de quem é a culpa? Porra, do cara que abriu 5 restaurantes em 50 anos e ficou rico. Era garçom, trabalhou tal. Então, culpar os ricos por tudo, na minha opinião, é a melhor forma de esconder a suruba que está acontecendo aqui nos gastos. Então, eu sempre desconfio de quem fala taxar e não discute para onde está indo o dinheiro. A gente teria que discutir aqui primeiro. É o que você falou, vai tirar dos milionários, bilionários e vai vir para esse pessoal... Teria que discutir aqui. Para esse pessoal gastar também nas mesmas coisas e vai... Porra. Fundo eleitoral e então, gabinete. Assim, Charles está falando que não quer discutir taxação em nenhum momento. Vamos discutir isso aqui. Agora, vamos acelerar aqui. Eu não quero como
cidadão e tal. Eu não quero um político tendo carro do governo. Eu não quero. Eu não quero. Esse cara tem que ter o carro dele, a gente tem que discutir quanto ele pode gastar aqui de uma coisa ou outra, ele vai usar o carro particular, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o país quebrou, cara. O país quebrou. Então, eu não quero esse cara com carro, eu não quero esse cara com telefone. O mundo mudou. Agora todo mundo usa internet. Então, todos os políticos deveriam ter um plano muito básico de internet. Se o cara quiser falar no telefone, foda-se, ele vai pagar a conta dele. Então, volto a falar, a galera pode até colocar nos comentários. Você acha que a gente tem que pagar mais? E se eu apoiasse a taxação de bilionário, e quem tem mais de 100 milhões, 50 milhões, eu não ia perder nada, ia ficar bonito pra caramba na foto. Nada. Só que eu acho que você vai empoderar essa máquina podre do Estado. Então eu não sou contra acabar com o Estado, eu não sou a favor de rico não pagar nada e já paga. O que eu sou contra é discutir primeiro isto. É prioridade. Você, como pai de família, se o teu filho gasta todo o dinheiro da casa com droga, você não vai pegar um segundo emprego. Você vai resolver isso aqui. Por isso que eu falo, galera, desconfiem do político que fala em pegar mais dinheiro e não em gastar o dinheiro melhor. Porra, os ministros voando pra cacete com o nosso dinheiro. Ah, não, mas ele mora num lugar e trabalha em outro. Ué, vamos lá. Eu morava no Rio de Janeiro. Fui trabalhar na empresa no Sul. Eu me mudei. Claro. Porque eu não tinha condições de arcar com uma passagem de volta para ficar com a minha família. Minha esposa foi junto. E a empresa não ia pagar para ficar me deslocando. Então, por que eu tenho que pagar pro político? Vai, volta. A feriado, o cara voltou. Vai tomar no cu. Aí tem que taxar mais. Então, sempre desconfie. Quer discutir taxar? Me chama, eu venho aqui, qualquer programa para discutir taxar. Tô lendo o último livro do Piketty. Só cagada, só querendo tirar o dinheiro dos outros. E ninguém discute como o mundo tá gastando dinheiro. Até porque se tem alguém que sabe como fugir de pagar imposto, é o cara muito rico. Sim. Ele vai arranjar algum jeito de não pagar isso daí também. Conhece de nome o Joe Rogan? Claro. Vamos lá. Ele recebeu $100 milhões do Spotify. Morava Spotify. Ô, Paquito, por favor. Você que é o cara mais cara de pau. Fala com vamos lá. Spotify, a gente tem o recorde de maior audiência simultânea no podcast do mundo. Muito bem. Hoje eu compartilhei lá os Stream Charts. A gente tá em, acho que segundo ou terceiro... A gente tá em terceiro lugar de programa com maior visualização ao vivo do mês. Aí. Olha aí. Obrigado, Paquito. Agora você, Lene. Faz o nosso Spotify, você tá perdendo tempo porque logo o concorrente vai chegar aqui e vai fazer uma proposta melhor. Então vamos lá. Quanto o Spotify pagou pro Joe Rogan? $100 milhões. Morava na Califórnia. Certo. Queriam dar uma mordida grande. Se mudou pro Texas. Que lá não... Acabou, cara. Que não tem essa mordida. Não, é uma mordida menor. É claro, cara, não é trouxa. Se as pessoas pesquisarem aí o êxodo da Califórnia de empresas saindo, é gigantesco. Todo mundo tá falando isso. Aí quando eu falo isso, o que dizem? Cala a boca, a Califórnia, se fosse um país, seria o quarto maior PIB do mundo. Tudo bem, ela chegou até lá, mas o que está acontecendo agora? As pessoas estão fugindo. As pessoas estão fugindo. Por quê? Porque o dinheiro delas está sendo gasto de uma forma que elas não querem. Até tem então, o que eu te falei... Aquela lei do até $1.000, eu acho que o cara não pode ser mais preso, né? Ele pode... Mas sobre dinheiro... Alguém que está assistindo... As pessoas têm que ser consultadas, tá? Alguém que está assistindo aqui... Aí vocês me dizem nos comentários que eu não tô olhando. Pode fazer uma enquete. Você quer que faça? Quero. Faça uma enquete. Qual que é a enquete, Paquito? Vocês concordam que o político tem que ter carro e telefone e viagem pago? Alguém na máquina tem que ter carro, telefone e viagem pago pelo contribuinte, como quiser? Puta, pode ter ou não? Paga por a gente? Cara... Não, né? Tem cargo... Tem um caso bizarro, depois eu te falo. É mesmo? Que foi... Tem um político famoso, foi processado por... bom. Só que o cara é muito poderoso. Então coloca... Não dá pra citar nada. Sim ou não? Sim ou não? Tá. Você quer que o político tenha carro? Essa é a discussão. É claro. Aí assim... Por que não é colocado isso então, aí cortamos tudo. Não tem avião. Mas o cara é ministro, mora em Brasília, família do Rio, e ele virou... Ele passou, ele tá ganhando aquele dinheiro... Ele faz que nem qualquer brasileiro. O que eu faço quando eu quero viajar pra ver minha mãe no Rio de Janeiro? Promoção. Claro. Promoção. Fico lá, meia-noite. Vai ter feirão de passagem meia-noite. O cara lá dormindo, meia-noite. Você levanta. Tô esperando a Black Friday pra comprar umas coisas aqui pra gente. Aqui. Milha. Uma geladeira. Cartão. Agora, os caras... Porra.
telefone, carro do ano. Porra, essa era a discussão. Só que a galera leva para outro lado. Só que é bonito, tem que taxar, porque, porra, brasileiro não paga imposto. O cara tira o dividendo sem pagar imposto. Sim, o cara tira o dividendo sem pagar imposto, mas a PJ lá, dependendo da empresa, paga 34%. Exato. Então a empresa paga e do dinheiro que sobra a gente pega. Então... Mas o Brasil é o único país que não cobra sobre dividendo. Não, então tá, então vamos baixar o imposto da PJ para você poder tributar. É um caso perdido da gente, não tem como a gente baixar nossos impostos, a pessoa só Cara, eu acho que com essa mentalidade que estão colocando, não. Porque essa discussão que a gente teve aqui, que é óbvia... Porque um carro, quanto tem de imposto mais ou menos? É absurdo, eu tava vendo aí. Tem coisas que são absurdas, assim. Tudo bem, na linha branca chegar a baixar, reduzir a zero, mas também é muito caro para você comprar uma geladeira. E quem se ferra sempre é o pessoal mais pobre, óbvio. Porque aí ainda vai parcelar, vai pagar juro pra caramba e tal. E nos Estados Unidos eu acho uma coisa que... Vem o valor, né? Cara, você vai lá na Apple, quanto é o iPhone? É tanto. E o imposto? Tanto 9%. Você toma um susto depois que você vai pagar, porque vem o imposto. Pô, mas eu vi lá era 7,99. Não, é sem imposto. E cada estado tem um imposto diferente. Tem uma concorrência entre os estados. Se isso já acontecesse no Brasil, a galera ia começar a se ligar e falar, caramba, olha quanto eu tô pagando no imposto dessa roupa, desse tênis. Não, mas aí vai dar merda. Porque aí o cara que fica só com o discurso de taxar rico... A pessoa vai começar a questionar. O brasileiro tem que questionar. Por isso que eu falo, é libertador quando você tem informação. E volto a falar, discuto com qualquer um a gente taxar, mas que a pessoa me venha com os gastos do Brasil. Se a gente tem 1 bilhão para subir estádiozinho e tal, pô, você vai tirar mais dinheiro das pessoas? Só que não, é para ajudar os pobres e tal. Não, sim. Construiu esses estádios e depois faltou hospital, né? A gente viu isso na pandemia. Outra coisa, o que a gente estava falando antes? Eu ia puxar um outro assunto. Fala, Paquito. Você ia falar de novo do Spotify. Não. Tem que... Mas só para dar um dado aqui, eu abri o impostômetro aqui agora, né? E do começo do ano até aqui, a gente pagou 2,5 trilhões de imposto. Exato. Precisa mais. Era sobre imposto que eu ia falar mesmo. Esse lance de não ter o imposto separado e tal. Quanto à economia, existe um cálculo assim, tipo, se você diminuir o imposto, o que acontece? Existe. Tem o maior consumo. O que acontece na economia? O Brasil já passou dos 33, tá? O quê? Existe um negócio chamado curva de Laffer. Putz, isso vai dar um rolo, vamos usar. Vamos lá, explica para um cara ignorante que nem eu. Vamos lá. Então, esquece nome, esquece tudo. Tá. Vamos parar para pensar aqui o seguinte. Se eu te disser que 100% do teu dinheiro vai ser imposto, ou seja, você vai trabalhar e ganhar R$2.000. Tá? E vai ser tudo imposto. Eu dou tudo pro governo. 100% vai ser imposto. Você vai querer trabalhar ou não? Claro que não. Ponto. Esse é o primeiro ponto da curva. Tá. Então, se o governo cobrasse 100% de imposto, ninguém ia querer trabalhar. Seria um desincentivo à economia. Concorda? Concordo. Agora, se o governo cobrasse nada de imposto, seria um incentivo à economia melhorar e tudo mais? Me parece que sim. Me parece que sim. Mas aí o governo não ia arrecadar nada, a máquina não funciona. Ele não consegue devolver. Não consegue, básicas. não funciona. Ela não funciona. Sim. Tá. Então a gente já chegou à conclusão do seguinte: imposto serve para manter a máquina do governo. Sim. Se o governo cobrar 100% de imposto, ninguém trabalha e ele não arrecada. Certo. Agora, se o governo não cobrar nada, todo mundo pode trabalhar, mas ele não arrecada. E aí a gente tem uma curva aqui. Uma curva com um ponto ótimo aqui, que é, conforme o governo vai aumentando o imposto, tá? Quer fazer um gráfico? Não, pra galera não se perder, porque eu acho que senão vai complicar mais? Tá. Do momento que o governo começa a arrecadar, que é melhor a galera olhar para a explicação. Do momento que o governo... Eu tenho vídeo sobre isso. Tá. Do momento que o governo começa a arrecadar, vai subindo a arrecadação, certo? 1%, 2%, 3%. E aí foi feito um estudo nos Estados Unidos, até teve gente da equipe do Obama participando, ou seja, tem pessoas progressistas, de que 33% seria o ideal ou ótimo. Ou assim, o máximo. Que o governo vai arrecadar o máximo que ele puder e que não vai desincentivar a economia. E aqui no Brasil? Seria isso. Não, seria isso. Aqui a gente já passou desse ponto. Tá quanto? Agora tem que ver 30 e poucos %. Dependendo das mexidas que a gente fizer, pode chegar próximo a 40%. É muito perigoso. Entendeu? É perigoso. Mas volta a falar, vamos lá. Se 50% de imposto fosse necessário
para que todo mundo vivesse bem... como é em alguns países, né? A gente poderia discutir. Só que o problema do Brasil não é esse, que não volta esse dinheiro pra gente. Não é esse. Imagina, se todo mundo tivesse uma educação boa, segurança pra caramba, não sei o quê, você pagaria 50% de imposto sorrindo, né? E quem quiser, pesquisa aí Curva de Laffer, que eu tenho um vídeo só sobre esse tema. Que ele é extenso. E é chato, mas ele mostra assim um pouco... É mais fácil quando a gente traz pra prática. Olha, tem gente com carro, telefone, gasolina ilimitada com o nosso dinheiro. E do outro lado tem gente querendo cobrar mais de quem trabalha. O que tá errado primeiro? É isso aqui. Existe alguma forma de diminuir o preço da gasolina de uma forma não artificial, como foi feito no governo Dilma, por exemplo, que depois a gente pagou a conta? A Dilma mexeu mais na energia. Não, ela segurou também o preço do combustível. Mas é que agora subiu mais o preço do petróleo, né? Agora que a gente teve um choque, então, o governo diminuiu o imposto. Né? Como que a gente faz? Pro Ciro Gomes, por exemplo, a gente deveria fazer o custo da produção e não o custo do barril e do dólar. Porque como é que o Brasil funciona hoje? A gente olha o preço do dólar e do barril e estima ali o custo da gasolina, que é como muitos países fazem. O que a galera daqui defende, que eu acho que esse governo pode adotar? A gente não tem que seguir o preço internacional. A gente tem que olhar aqui os nossos custos e fazer uma gasolina barata. Só que a médio e longo prazo você quebra os investimentos da empresa. Então esse é o problema. Falam também que se a gente tivesse refinaria, abaixaria o preço. Então, mas aí pesquisem por que a gente não tem refinaria. Cadê a Abreu e Lima? Cadê as refinarias? Cadê a Passadina, né? O que aconteceu com Passadina? A gente comprou uma refinaria. Quando pegou... Sucateada. Compramos um Porsche Cayenne e veio um Celtinha sem uma roda. Exato. Esse foi o problema, entendeu? E o que o governo quer fazer agora de novo? Refinarias. Então, quer dizer, vamos fazer a mesma coisa? Se você perguntar para mim, mas você não é a favor de refinaria? Não sei, tem que estudar mais. Talvez eu até seja, mas não com esse governo, se ele já errou tanto no passado com essa metodologia. Entendeu? Como é que você vai combater a corrupção? Quem vai fazer a obra? Quais são as empresas que vão fazer essa obra da refinaria? Vai entrar nessa discussão tudo de novo, cara. É que quem é novinho não vivenciou 10 anos de todo dia alguém sendo preso e malas de dinheiro e não é uma falácia, né? A gente que vivenciou essa época, imagens todos os dias, gente presa com malas de dinheiro. A Petrobras teve um gerente que devolveu 100 milhões. Então assim, não existiu a Lava Jato? Não dá, cara, não dá pra passar essa. Mas eu entendo quem é novo, eu entendo o cara que tem 25 anos de idade. Os caras não sabem o que é hiperinflação, os caras não sabem... Não sabe o que é corrupção. O cara acha que foi tudo inventado. Tipo, o Petrolão não existiu. E aí ele desconsidera que a Petrobras teve um ressarcimento de alguns bilhões. Quer dizer, por que ela foi devolvido o dinheiro se não roubaram?